uma série nova de lives onde a gente está falando de psicologia corporal, psicologia somática. No momento, a gente está falando sobre os 7 segmentos psicossomáticos. Os 7 segmentos psicossomáticos são uma conexão anatomofisiológica com fenômenos ou instâncias psicológicas. A gente falou isso mais a miúde no encontro anterior, como todos nós derivamos do verme, todos nós animais, né? Inclusive os seres humanos. Derivamos de um verme ancestral, que é a forma mais primitiva de vida, né? Quer dizer, a forma mais primitiva de vida é uma esfera, né? É uma célula, é uma que replica a si mesma, né? Capaz, tem DNA e replica a si mesma. É aí que a vida se inicia. E se você pegar esfera com esfera, você vai montando o verme. E toda a forma de vida veio daí, veio se desenvolvendo a partir daí. Cada um dessas esferas, cada um desses segmentos foi se especializando, né, e criando funções específicas. E elas estão aí presentes neste animal muito complexo que chegou nesse lugar onde que nós chegamos, através dessa magiquinha que é trocar significados e significantes, que é uma coisa da qual a gente também falou bastante na live sobre comunicação humana e psicologia, mas que continua tendo biologicamente os mesmos segmentos, o mesmo formato de vida em segmentos do verme ancestral. No ser humano atual, depois de toda essa evolução, né, encontramos 7 segmentos, né? Ocular, oral, cervical, torácico-escapular, diafragmático, intestinal e pélvico. E os patamares estão aí, né? Como a gente disse, por exemplo, o cérebro não desce para a boca, né? Porque tem um patamar aqui que divide. Outro aqui, que é esse dos ombros, outro aqui, né? Que é essa divisão que é o próprio diafragma, outro que é a pelvis, que é um grande... Hoje, então, a gente vai falar deste primeiro segmento, que é o segmento ocular. Ocular, olfativo, auditivo. Veja, próximo ao cérebro, né? Você tem aqui um anel, você tem aqui que é o primeiro também, né? Se você pegar uma formiga, também é o que está na frente lá, né? Se você pegar uma centopeia, também é o que está na frente, é o que tem as anteninhas, né? É onde que tem a boca, né? Quer dizer, a boca já está no segundo, mas ali a cabeça tem 2 segmentos, né? É o que está na frente ali, é o que está... Por quê? Porque é o que capta as informações ao redor. Telerecepciona as informações, né? É o segmento da nossa telerecepção. Veja. Capto informações e trago para o cérebro. Veja, está o mais próximo possível do cérebro, claro, né? Então esse segmento, que é o segmento dos telereceptores, ele, como a gente disse, né, cada segmento desses vai ter uma ancoragem de um aspecto psicológico. Porque, em geral, né, as instâncias psicológicas, a gente só pensa na história da mente, né? Que é uma coisa que está na mente, que é uma coisa que está... Onde que está o psicológico, né?
Por isso que a psicologia corporal é muito interessante, porque ela ancora, ela dá locus, né? Dá um lugar para as instâncias psíquicas. E qual seria o traço psicológico associado ao segmento ocular, ao segmento dos telereceptores? Seria o traço psicótico, famoso traço, vamos dizer assim, o nosso pezinho na loucura, na esquizofrenia, né? A esquizofrenia ela é um outro nome, né, para psicose, né, ou para loucura também. E é claro que eu não estou dizendo que todos nós somos loucos, ou estamos loucos, ou somos psicóticos, ou somos esquizofrênicos. Não é isso que eu estou falando. Acontece que todos nós passamos por um momento psicótico em nossas vidas. Todos nós. Todos nós que sobrevivemos ao parto. Vamos começar a analisar. Veja. Os telereceptores, né, esses instrumentos que nós temos, que captam a realidade ao nosso redor, né, que captam informações visuais, auditivas e olfativas do ambiente ao redor. E eu vou falar uma coisa que veio na minha cabeça, mas que muitas pessoas sabem, mas talvez alguém não saiba, né? As anteninhas, né, da formiga, dos insetos, elas cheiram. Né? Com aquilo lá elas cheiram. É muito interessante. Bem, então, nossas antenas aqui, né? Esses telereceptores já estão funcionando antes de nós nascermos. Esse sistema todo já está completo em torno do 6º para o 7º mês de gestação. Então a gente passa alguns meses dentro do útero, ainda, né, numa vida intrauterina, captando a realidade ao nosso redor. Acontece que a realidade intrauterina, ela é bem específica, ela é bem singular. Ou seja, as luzes a gente já pode enxergar. Só que a gente só vê luzes opacas, né? Porque só as luzes que passam pela camada de pele, mais a placenta, mais tudo que tem ali. Então a gente não tem luzes muito vibrantes, né? Luzes opacas, né? Luzes suaves. Mas a gente já enxerga plenamente. Os sons que a gente escuta também são sons abafados. São sons mais graves. Só são os sons que passam por essa camada, vai? É por isso que as cantigas de ninar sempre vão pro tom mais grave. Se você quer fazer uma criança dormir, não bota um rock and roll, não bota uma guitarra. A princípio não, principalmente nos primeiros meses. Né? As cantigas de ninar vão ser mais boi, 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 boi da cara preta. Né? Essa coisa, por quê? Porque vai lembrar os sons que a gente já ouvia dentro da barriga da mãe, né? Dentro do útero.
A gente também já cheira, já tem funcionando, né, nossa capacidade olfativa. Mas a gente está todo invadido por líquido amniótico, a gente não respira ainda, a gente recebe oxigênio pelo cordão umbilical, né, assim como alimento e tudo mais. Então a gente está todo invadido por líquido amniótico. Então a gente cheira o que tiver ali no meio do... A gente vai captar, né, o que tiver no líquido amniótico. Sei lá, alguma coisa que a mãe usou, alguma substância, né, que tenha conseguido entrar no líquido amniótico, a gente teria a capacidade de cheirar. Mas são coisas mínimas. O que vai ocorrer quando a gente nasce, quando a gente passa pelo parto, com esses sistemas telereceptores? Uma carga imensa de novos estímulos. Quando a gente nasce, a quantidade de luzes que a gente vai entrar em contato é imensa. A quantidade de sons agudos, principalmente, que a gente não conhecia e que vai passar, que a gente vai passar a ouvir, também é imensa. A quantidade de cheiros que a gente não cheirava, nem se fala. É muita informação, em pouco espaço de tempo, muito rápido. Assim que a gente nasce, essa quantidade de informação chegando pelos telereceptores. É impossível para o nosso sistema cognitivo processar essa quantidade de informação, essa quantidade imensa de informações. E entra em ação um sistema de preservação da nossa capacidade de captar a realidade através desses mecanismos, sem o qual a gente teria olhos, teria ouvidos e nariz, mas não conseguiria processar as informações se não houvesse esse sistema de proteção. Esse sistema de proteção é um desligamento, é um não captar totalmente. Apesar de já poder não captar totalmente a realidade. Isso ocorre com todos nós. Se a gente sobreviveu ao parto e está aqui conversando, né, está aqui ouvindo, cheirando, enxergando, é porque nós passamos por esse momento out, né, fora, saímos da casinha um pouco. Sim, isso é natural. E quem já teve filho ou quem teve a oportunidade de observar bebês novos, recém-nascidos, vai poder perceber isso que eu estou falando. Vai poder perceber isso que eu estou falando. Assim, a criança a recém-nascida, ela não foca, né? Ela não foca. Ela ainda, você fala com ela, mas ela não, ela vê, mas não enxerga. Os estudos científicos comprovam o óbvio, mas é interessante comprovar que entre os vários estímulos dados a uma criança, o que ela vai identificar primeiro é um rosto humano. Se você pegar figurinhas e ficar colocando na frente de bebês, de tudo que você puser na frente de um bebê, fotografia de tudo, aquele ao qual ela mais vai demonstrar, né, vai dar uma resposta, é um rosto humano.
Então, sim, a primeira coisa que a gente vai enxergar, focar, definir, né, voltar a definir, eu digo voltar porque, como eu disse, dentro do útero a gente já enxergava, né? Vai ser um rosto humano, claro, é o que mais nos tem utilidade, né? Conseguir focar quem cuida da gente. Opa, é aquela ali, né? Ou aquele ali, né? Sim. Mas quem tem bebê sabe que assim nos primeiros momentos ele não, né, não foca, não pá, bate o olho e vai, né? Não, né? Ele não faz isso, né? Que o adulto faz. Ele vai voltar, né? Veja, vou repetir, ele teria essa capacidade, mas assim que nasce é tanta luz, tanto estímulo novo que ele desliga. E aí ele volta aos poucos, ao longo dos 3 primeiros meses. Idem ouvir. Também quem já teve criança percebe que lá em torno do segundo, terceiro mês, a criança começa a acordar mais fácil. Qualquer barulhinho faz ela acordar, coisa que antes não fazia. Ah, porque ela tá menos cansado. Acho que ele já dormiu bastante. Não, ele acorda bem descansado, né? Ou seja, ele acorda, ele nasce, né? Dentro do útero ele descansou um monte. Não é porque faltava sono, é porque ele passou a escutar melhor. Ele, assim que nasce, tem um desligamento, tem um abafamento, né? Não que ele não ouça, ele não escuta, né? Ele não processa. Idem os cheiros. Então veja, esse sistema ele entra numa espécie de hibernação, uma mini hibernação da sua capacidade total de telerecepção. Assim que a gente nasce. Em outras palavras, ele psicotiza. Daí que vem a palavra psicose. Percebam, o que ocorre é que quando a gente nasce, a gente não tem a capacidade de captar e processar a realidade em torno de nós, né? Então, isso é uma capacidade natural. Esse mesmo mecanismo pode entrar em ação mais tarde na vida adulta. Mas aí, vamos dizer assim, é uma outra coisa, apesar de ser o mesmo mecanismo. Ou seja, se um adulto, mais tarde, não consegue lidar, não consegue processar o que lhe está acontecendo na vida, a realidade que ele enxerga, ouve e cheira, né? A realidade em torno de si. Se ele não consegue lidar com os problemas da sua vida, com as coisas que estão lhe acontecendo, pode ser que entre em ação esse mecanismo que desconecta com a realidade compartilhada por todos nós, a realidade que todos nós enxergamos. Acontece que o adulto, ele não é mais um bebê, não é mais uma tábula rasa, ele não tem mais ele não é esse zero, né? Essa não experiência de vida extrauterina. Então, o que acontece é que o adulto que psicotiza, ele cria uma outra realidade para fugir dessa, para se desconectar dessa, compartilhada por todos nós. É o que a gente chama de esquizofrenia, loucura ou psicose. Percebam que a loucura, né, são sinônimos, tá? Loucura, esquizofrenia e psicose são sinônimos.
Percebam que ela está muito associada a delírios. A grande maioria dos delírios, né, ou seja, ouvir coisas que ninguém ouve, só eu, né, só a própria pessoa, a grande maioria é auditivo. Alguns, né, uma porcentagem menor, mas também existem, oculares, visuais. Eu ouço e enxergo o que ninguém ouve nem vê. Né? Então, onde que está? Onde que a gente pode localizar esse traço psicológico? No segmento ocular. É muito interessante, tá, perceber que a psicose tem um lugar no corpo. E qual que é a cara, né, do louco, se a gente for fazer cara do louco? Se eu for fazer cara de louco aqui, né, se eu fosse um ator e quero fazer cara de louco, tá? Aonde que eu vou, com que parte do meu corpo que eu interpreto isso, principalmente, que ganha expressão? Com os olhos, ó. Veja essa coisa, né? Veja que o louco tem a... Sim, se você quiser observar também uma pessoa que dá meio né? A cara do delírio, né? Sim, está associado ao segmento ocular. Todos nós podemos ficar louco? Essa é uma pergunta de difícil resposta, né? De difícil resposta exata. Segundo a psicologia corporal, sim. Quer dizer, todos nós já tivemos um momento em que precisamos sair pela tampa, vai? Né? Sair por cima. Assim que a gente nasce. Para poder processar quer dizer, para poder não processar a quantidade de estímulos imensa que ocorre no momento do nascimento. Então, é uma capacidade que temos. Pode ser que, dependendo da situação e do que a gente está precisando enfrentar, do que a gente está precisando processar, né? A gente passe a ver e não enxergar, ouvir e não escutar, né? E crie uma realidade paralela. Pode ser. Segundo a psicanálise mais freudiana, lacaniana, não. Não são todos que podem psicotizar. Só os que têm caráter psicótico. Não é que vai ser dividido em caráter... pela nossa resolução do complexo de Édipo, a gente sai, né, dessa resolução, a gente se estabelece, né, como neurótico, a imensa maioria de nós todos, psicótico ou psicopata. Então, um psicótico, os psicóticos são aqueles que um dia podem ter um surto psicótico. Né? Se um dia ficou louco, é porque já tinha essa possibilidade. O neurótico não vai ficar louco. Né? Apesar que existe o surto neurótico, é verdade. Existe o surto neurótico, né? Uma crise de, sei lá, um barraco, né? Essa coisa é um surto neurótico, né? Gritaria, mesmo uma pessoa que mata outra, que diante do... ou está num sofrimento muito grande, ou chuta o cachorro, ou, né? Está no momento de surto neurótico. Mas é bem diferente do surto psicótico. O surto psicótico cria uma outra realidade. Cria uma outra realidade e vai de alma. Né? Se entrega totalmente, acredita naquilo. Está numa outra coisa, bem diferente do neurótico. Tá? Como diz, o neurótico não rasga dinheiro. O psicótico rasga dinheiro, rasga roupa, rasga tudo.
entende? Rasga a realidade, né? Como eu já disse, psicótico e esquizofrênico são sinônimos. Esquizo é fenda, rachou, quebrou. Esquizofrenia, algo rachou. Então, um esquizofrênico, né, uma pessoa num surto esquizofrênico, né, uma pessoa num surto psicótico, ela pode ficar dias sem dormir, porque ela criou uma realidade paralela onde que dormir não tem sentido. Ela pode correr durante horas, durante o dia inteiro. Ela pode correr até não ter mais sola do pé. Acabar com o tênis e continuar, pode. Ela pode, se for um surto pro lado da violência, ela pode bater em 3, 4, 5 ou mais pessoas. Pode, porque ela tá de alma naquilo, ela tá acreditando naquilo, para ela é aquilo, né? Ela pode arrancar a roupa e sair correndo pelado na rua, mas não porque é um exibicionista, né? Porque se arrancar a roupa, sair correndo pelado na rua e pedir para alguém bater selfie, é neurótico, não é psicótico. Né? Mas se tiver achando que está salvando o mundo, se tiver achando que as roupas estão pegando fogo, se tiver, é psicótico. É loucura. Veja, a loucura, ela é quando a atitude da pessoa se transforma numa metáfora viva, numa obra de arte. Por exemplo, o que é uma pessoa, que é um surto muito comum, a pessoa arrancar a roupa e ficar nu, né, na rua. Muitos e muitos loucos fazem isso quando estão em surto. Veja, o que as roupas significam na nossa sociedade? Né? Tudo que a roupa significa e toda a hipocrisia que está associada à roupa, todo o status e todo o se esconder. Né? Eu tirar a roupa é um me revelar, né? Quem tira a roupa se revela, mostra de si, né? Quem sente o vento, a pele direto, né? Então, está trabalhando com essa metáfora. Assim como um outro tipo de surto psicótico muito comum é o surto violento. A pessoa surta e briga, vai. Mesmo, vamos dizer assim, esses loucos que não brigam, mas que é muito comum, você vê pessoas na rua discutindo sozinhas com alguma coisa imaginária, né? Xingando e... Veja, ela não tá nem querendo brigar, veja que ela não enfrenta ninguém, né? Ela não... você aí. Ela tá meio discutindo com alguém. Todo mundo já deve ter visto algum mendigo, alguém que discute. Discute, xinga aí. E fica nesse lugar. Ah, tá louco. Sim, tá num surto de loucura. Mas veja que isso não está desconectado do que está acontecendo na nossa sociedade. Uma sociedade bastante violenta, em vários aspectos. Infelizmente, cada vez mais. Quer dizer, não cada vez mais, acho que a gente não pode ser pessimista, mas no momento, numa ascensão da violência, né, no Brasil. Assim, né, onde está se cultivando, né, a violência. Então, veja, o que um psicótico faz, né, o que um esquizofrênico, o que um louco faz num surto, ele tem uma conexão com o meio social. Ele já não é mais, não é a mesma coisa que ocorre com os bebês, não é a mesma coisa que ocorreu com todos nós quando nós nascemos. É diferente, entende? Não vai para esse lugar neutro, né? Que todo bebê vai e que depois volta, né? Sai, depois volta ao longo dos 3 primeiros meses, volta a enxergar, escutar, né? E cheirar plenamente. Não, é bem diferente. Né? O adulto que surta, né? Que tem um surto psicótico, ele vai
fazer algo que está associado ao seu sofrimento, a tudo que está acontecendo, e à sociedade, né? Ao social. Quem já entrou em contato com a obra do Foucault, o famoso Foucault, né? Vai saber, ou outros também, né? Basta uma breve pesquisa, vai saber que até em torno de 1600, 1700, né? Os loucos andavam soltos nas ruas, influenciando a população, influenciando a vida, influenciando, né? Trazendo arte, instalando metáforas, né? Trazendo sua dose de loucura para a sociedade. Os esquizofrênicos, né, os chamados loucos ou psicóticos, nas sociedades indígenas, são os xamãs. Né? Se percebe essa diferença deles, né, com relação aos outros, e essa coisa deles, né, de ouvir vozes, é entendida como uma conexão com os espíritos da natureza, e essa pessoa vai morar sozinha na selva, no meio do mato, né? E lá poder desenvolver isso daí, e vai ser procurado depois pela tribo como um sábio, como alguém que se conecta, né, com essas entidades e que pode trazer respostas, remédios, ou cura, ou... Né? É sabido que muitos e muitos artistas, né, foram esquizofrênicos. Van Gogh, por exemplo, né, que num surto arrancou a orelha. Veja, um neurótico não faz isso. Não faz. Não. Ai, não faz. O Van Gogh, ele estava com alguma coisa que naquele momento arrancar a orelha tinha sentido, um sentido metafórico. Veja, um sentido metafórico, totalmente. Né? Alguns dizem, né, que Jesus, por exemplo, era um esquizofrênico, né? Assim como outros profetas, né, pessoas que tiveram essa conexão. Pode ser que sim, pode ser que sim. Né? Só a partir de poucos séculos atrás, os loucos começaram a ser trancados dentro dos manicômios. Somente há poucos séculos atrás. Né? A partir de 1700, com a ascensão do Estado. Veja, com o fim das monarquias, com o início do Estado, da escola também. Né? Não é que antes não havia ensinamento, sempre houve. Mas o ensinamento era feito nas oficinas de artesãos. Se você queria aprender alguma coisa, você entrava como aprendiz numa oficina de artesão. Então, se você queria aprender costura, ou se você queria aprender a ser ferreiro, ou se você queria aprender, você entrava numa oficina, seguia um mestre, ele ia te ensinando. Né? Não havia essa escola oficial. Essa escola oficial começa com a implantação do Estado. Né? Que precisa... O Estado se define como, além de um território, de uma língua, precisava implantar a mesma língua na região dominada por esse Estado. Então, passa a ver a figura do professor, né? Dos professores, toma conta do conhecimento. Com a ascensão do Estado, né, surgem os manicômios. O Foucault vai apontar como a arquitetura das prisões, dos manicômios, dos hospitais e das escolas é muito parecida. E é mesmo. Né? Você vê várias salas, corredores, tudo quadrado, tudo muros altos. Sim, é muito interessante, né? O estudo que o Foucault faz acerca da loucura. Então esse foi o nosso papo de hoje. Opa, eu ia finalizar, mas surgiu uma pergunta grande aqui. Só podemos dizer que amamos alguém se conseguirmos enxergar a parte louca, desajustada, demente da pessoa amada.
Aceitar esse lado demente é vital para amar, segundo Deleuze. Opa, deixa eu ver mais aqui, se eu consigo. Obrigado pela disposição, irmão. Conteúdo muito precioso. Ah, obrigado você, Xará, querido. Sim, sim, sim. Né? Assim, sobre o que você está falando, eu preciso... Então tá, sobre essa fala que você fez, eu acho que eu vou falar um pouco mais, assim, só sobre isso. Veja, a metáfora que a gente faz sobre a loucura é entender que quando assim, o cara é louco, meu, esse cara é louco, puta, eu fiz uma loucura, todos nós dizemos isso, cara, fiz uma loucura. Veja, é metáfora. A gente não fez uma loucura mesmo. A gente não fez um ato de um louco, de um psicótico. É um jeito de falar. O famoso elogio à loucura. Tem um livro, né, acho que é Roterdã, eu não vou lembrar o autor agora. Há um famoso elogio à loucura. Só que a loucura mesmo, a psicose, a esquizofrenia, ela não tem esse romantismo. Ela é um estado de sofrimento. Né? Se você conversar com qualquer um, e eu colecionei, me interesso muito por esse fenômeno, eu colecionei entrevistas, eu trabalhei nos CAPs, né? Eu fiz estágio tanto no adulto quanto no infantil. É um lugar de muito sofrimento. Esse desajuste, essa quebra com a sociedade. Não é legal. Não é legal. Uma pessoa que surta de verdade, não metaforicamente. Metaforicamente é interessante. Fiquei louco, depois voltei, né? Não fiquei louco e fui. Né? A pessoa perde muito tempo da sua vida. Né? Perde no mínimo uns 6 meses. Ou mais. Né? Tomando remédios. Hoje em dia é remédio, não é mais camisa de força, nem choque na cabeça. Né? Apesar que alguns ainda usam a chamada eletroconvulsoterapia, né? Mas não é legal. Não é legal. Legal é fazer poesia sobre a loucura, né? Fazer uma metáfora sobre a loucura. Né? Vamos dizer assim, se deixar influenciar, vamos dizer assim, pela loucura. Se deixar influenciar, né? Fazer uma loucura. Fazer uma coisa que quebra a lógica, que quebra a racionalidade, que quebra o certinho. Sim, é muito bom, né? Poder nadar no mar pelado, numa noite de luar. Que delícia, né? Por exemplo, né? Ou outras loucuras que a gente faz na vida. Sim. Mas depois, né, a gente volta para esse lugar. Porque assim, o problema de alguém que surta é ele não entra em contato mais com a gente. Não entra. Você não acha mais a pessoa. Você procura falar com ela, não tem mais esse jogo, não tem mais essa... não tem mais esse estar junto, né? É um lugar muito solitário, esse lugar. Entende? Quando a pessoa surta e não volta. Né? Ela fica com companhias imaginárias, mas não está mais com a gente. Então sofre a pessoa, sofre os familiares, né? E pouquíssimas pessoas dão conta. Poucos familiares, assim, é raro quem consegue dar conta. Porque é difícil, né? Então não vamos romantizar muito a loucura de verdade. Essa não. A loucura metafórica, vamos, né? Vamos, ela está nas músicas, ela está nas poesias, a gente mesmo, né? É isso. Acho que tá bom por hoje. Hoje a gente falou do segmento ocular e de que traço psicológico, né, está ancorado no segmento ocular. Na próxima live, se a gente seguir essa sequência, se nada atravessar, né, se nenhum assunto interessante ou que nos desvie
a gente vai falar do segmento oral, né? Esse segundo anel de cima para baixo. Muito obrigado. Um abraço para todos que estiveram junto. Valeu.